Olá, você está no site do The Outsiders, que é um grupo formado fundamentalmente por pessoas que atuam na área da psicanálise e possuem um forte interesse pelo estudo dessa ciência e também pelas diversas vertentes de vários campos das artes. Eu, obviamente, não sou da área, mas tento contribuir, trazer minha contribuição nesse ponto mais específico de música e de outras artes também, para que a gente possa, posteriormente, talvez levar esses temas para serem discutidos e pensados também à luz da psicanálise, de uma forma que acaba podendo contribuir aí para várias conclusões e enriquecimento de alguns temas, né? O nosso convidado de hoje é o Marcos Lopes. O Marcos Lopes é natural de São Paulo, ele é artista plástico, é formado em arquitetura pela Faculdade de Belas Artes, é mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie e também é especialista em história da arte pela FAAP. Desde 2004, o Marcos é professor da disciplina de plástica e desenho de expressão no curso de arquitetura e urbanismo e também no curso de artes visuais, atualmente, né? E tudo isso no Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui como que eu conheci o Marcos Lopes. Eu nem morava em São Paulo ainda. No início de 2004, um amigo meu que morava em São Paulo me mandou um catálogo de uma exposição de um amigo dele que ele havia conhecido aqui. Essa exposição aqui, com essas pinturas. Eu, na minha provincianice de Porto Alegre, fiquei muito impressionado com a forma como o Marcos abordava a questão da paisagem, a questão da fauna e o tipo de linguagem que ele tinha desenvolvido para retratar de uma forma muito particular e, para mim, muito profunda sobre esse tema. Para minha sorte, menos de 6 meses depois, eu vim para São Paulo e qual não foi a minha alegria de conhecer o Marcos pessoalmente e poder conviver com ele em vários momentos de comemorações e encontros na casa dos amigos, para conversar. Sempre foi uma pessoa muito agradável, muito solícita, muito gentil, uma pessoa espetacular. Além de um excelente artista e com um trabalho que, do meu ponto de vista, me fez ter a certeza de que a arte e as suas várias manifestações valem a pena, e que se pode realmente desenvolver um trabalho sólido, conciso e muito importante no Brasil sem ser, sem estar nos grandes meios, nos grupos mais divulgados, O que é uma pena, porque eu acho que o Marcos tinha que ser mais reconhecido e o trabalho dele traz muito para o nosso aprendizado. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Boa tarde, Rogério. Prazer estar aqui com você, reencontrá-lo aí depois de um bom tempo aí. Prazer Mas é o meu. Coração, estamos ali. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço. Disponibilizar o teu tempo para conversar aqui com a gente. Que legal. Ótimo. Ô Marcos, para começar essa nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte. Você podia contar para a gente como é que começou esse seu interesse pela pintura e pelo desenho? Eu vi que no teu site lá, que depois a gente vai colocar aqui o link para quem quiser conhecer lá o teu material, tem um desenho de uma panorâmica lá da cidade de São Paulo, por sinal muito bem feito, quando você tinha a idade de 5, 6 anos, se não me engano, Então, eu queria saber de você, assim, como que foi, assim, esse teu primeiro contato, assim, que a princípio parece que foi bem prematuro, assim,
E como que foi assim esse teu envolvimento e o fato de você entrar, né, escolher esse campo para atuar e ser a tua profissão e desenvolver o teu trabalho? Ah, legal, então. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui, tá certo? Obrigado, Rogério, aos demais Obrigado que eu. estão assistindo aí, tá certo? Fazer o máximo para poder colaborar aí com esse grupo de estudos, né? E muito bem. Rogério, para mim foi muito natural, porque a minha mãe sempre gostou de desenhar, meu avô gostou de desenhar, e esses temas da natureza e temas urbanos, né? É algo assim que compareciam nos desenhos familiares, né? Então, quando se ia falar sobre alguma coisa, a minha mãe já colocava para desenhar, para descrever alguma coisa, né? De algum fato, olha, era assim e tal, né? E naturalmente isso aí desde então, né? E já desde tem idade eu gostava, meus irmãos também gostavam de desenhar, né? Mas eu segui em frente, eles foram para outros caminhos, né? E é interessante que sobre essa coisa do desenho, isso vem muito dos meus avós maternos, que eles trabalhavam como se diz, no Alto Sertão, ou seja, exploração de rios, na Comissão Geográfica Geológica de São Paulo, em que talvez a última geração, né, daqueles desenhistas, artistas viajantes, né, que às vezes eles não tinham máquina fotográfica, então eles desenhavam. Então, espécimes de flores, paisagens, tal. E tudo isso eles trouxeram, né? Minha mãe trouxe através do meu avô, bisavô, tudo mais, né? E é isso aqui, fora que visitar a casa do meu avô era algo muito interessante, porque você via, por exemplo, espécimes diferentes, você via registros de desenhos, você via peles de cobra, e fora ele contando as coisas assim. Então o imaginário ficava buliçoso, né? Então a gente ficava, né? E sobre São Paulo, né? Sobre essa coisa de desenhar São Paulo, eu me lembro que na minha idade, lá por anos 60, 1966, 65, esse desenho é de 68, eu tinha um pouco mais, 7 anos por aí, mas todo mundo desenhava São Paulo, porque era uma cidade muito querida, né? Hoje em dia as pessoas desenham naves espaciais, coisas da ficção científica, ou nem sei se desenham tanto, mas é sempre alguma coisa fantasiosa ao produto dos meios de comunicação. E a gente desenhava São Paulo porque a gente vivia a cidade, né? Então, isso ficou muito presente na criança. Assim como uma criança que sofre um bombardeio lá no Oriente Médio ou Afeganistão, está acontecendo alguma coisa, ela vai retratar aquilo que ela vive. E nós vivíamos a cidade, né? Então, meus coleguinhas desenhavam também, tal, mas eu gostava de reparar nas arquiteturas, nas coisas, na particularidade dos prédios, né? Porque todo sábado meu pai me levava para passear na cidade, né? Quando a gente fala cidade, é um modo carinhoso, né? São Paulo é toda uma cidade, mas cidade é o centro de São Paulo, né? Como a gente tratava, né? Então, era isso. Então, voltava para casa, já ia desenhar aquilo que viu. Então, era muito natural isso aí, né? Que ótimo, hein, Marcos? Que bela Pois é. experiência. Eu acho que você teve muita sorte, né, de vir nessa família que prezava tanto por isso, né? Sim, sim, sim. Então é um lado assim da natureza, lado materno, um lado urbano do meu pai, né? Imigrantes também, né? Que vieram, foram para primeiro Buenos Aires, depois foram para São Paulo, pararam em Porto Alegre também, depois foram para, né? Para São Paulo. Então sempre a cidade era, digamos, o universo do meu pai. Da minha mãe era já floresta, paisagem, os bichos, tal. Então é interessante essas coisas, né? Como elas aparecem depois, né? Bem ao natural, né? Na, Elas, né, afloram, né? afloram. É impressionante. Muito legal. Puxa, cara, grande experiência. Eu queria te fazer outra pergunta agora, mais Pois não, específica agora sobre a questão do teu trabalho. pois não. Algo que se sobressai em suas obras é a predominância da luz e como ela pode ser tratada com uma diversidade quase infinita. Além do mais, podemos considerar que ela é um dos principais temas que dentro da história da pintura vem sendo desenvolvido desde sempre. Mas eu noto que, no seu caso, a menos que eu esteja enganado, há uma ligação muito forte com os impressionistas, com essa escola, né? Só isso já bastaria para colocar o seu trabalho na mais alta importância em termos de qualidade e como resultado do domínio de uma linguagem. Mas o que eu percebo, e isso é que me chama a atenção e me faz apreciar tanto as suas pinturas, é que você vai além.
adicionando uma digital própria. E eu poderia dizer que você acrescenta um sotaque de grande propriedade, visto se tratar de alguém que pinta e vê a luz a partir dos trópicos. E há um elemento que faz com que os quadros se enriqueçam e apresentem um passo à frente da simples linguagem pictória impressionista. A meu ver, a sua pintura consegue apreender muito mais do que um mero instante. Há em gravuras como os da série Paisagem Luz, Aves Brasileiras e Janelas, por exemplo, uma captação mais longa de uma mesma paisagem vista por um período bem mais estendido, ou seja, ao invés de captar apenas o instante, você sobrepõe uma longa série de instantes, plasmando na tela um durante. Isso. Como se houvesse uma captação não só de diversos momentos do mesmo dia, mas de dias diferentes e até de estações diferentes sobre a mesma paisagem, formando um imenso leque de matizes de cores. Isso, sinceramente, para mim, é uma coisa incrível, cara, genial. Em um dos textos que a gente estudou aqui no grupo do Cezanne, há alguns anos atrás, que é o famoso A Dúvida de Cezanne, do filósofo Maurice Merleau-Ponty, onde, resumidamente, entre outras coisas, ele aborda a forma como Cezanne percebe o mundo e o pinta. Uma das coisas que ele nos mostra na obra desse francês é justamente essa habilidade de fixar na tela de uma paisagem ao longo de diversos momentos que tornam ela mais que visual, né? Que a fazem completa na sua existência. Diferentemente dos pintores clássicos que separam o mundo real do mundo ideal, o Cezanne preocupa-se com a representação da realidade. Então, é algo mais que pintar um quadro, né? É uma tentativa de plasmar essa realidade, né? Nisso, me parece que a sua linguagem conversa bastante com essa linha de pensamento. Obviamente que, no seu caso, há um acréscimo proveniente de uma forma de ver essa realidade a partir de sua experiência pessoal, mesclando também o tempo e o espaço particular que você habita. Você podia comentar se procede essa interpretação dos seus quadros, por favor? Claro, claro, Walter. Aliás, que lindo parecer aí que você, né, você colocou aí uma síntese assim, muito concisa, né, e coisas que nem passou pela minha cabeça que agora me cai como um insight. Né? Então, realmente muito bacana, né, sobre a maneira como você abordou. Então, a luz, a cor, é algo assim que também, da mesma forma como o desenho, sempre esteve presente. Cada um tem uma vocação para receber certas coisas, né? Tem gente que tem uma habilidade para cheirar, né, aromas, tal. A minha são as cores. Ó. Eu gosto de ver a transformação das cores, né, e que elas sempre mudam. Elas nunca são as mesmas. Elas, né, tudo muda, é muito relativo, né? E com estudos de arte aí que a gente vai fazendo, vivência, tanto no meio acadêmico, né, ensinando, tal, a gente vê que aí eu comecei a ver assim a luz sob um outro prisma, né? E um prisma que deveria ser localizado assim em um grupo de artistas, né? Em que colocavam a luz como algo aí a cor como algo primordial, né? Então aí no caso justamente os impressionistas de um lado e de outro os cubistas, apesar do cubista ser muito analítico, né? Mas tem artistas, algumas fases do Picasso que é muito a cor muito forte e tudo mais, né? Isso me deixou muito interessado, né? E aí houve uma coisa aí que eu falei, puxa, eu queria tanto fazer um impressionismo cubista, sabe? Chegar e fazer. E aí eu gostava de desenhar paisagem, sempre gostei de desenhar paisagem desde pequeno, tal. Inclusive quando tinha livros de geografia, gostava muito de geografia porque falava sobre então, regiões do Brasil, Cerrado, Mata Atlântica e tal, e tinha aquelas fotografias e tudo mais, eu colocava um espelhinho do lado da ilustração para poder duplicar a paisagem, para ela ficar maior ainda e ter uma certa diferença de tom entre a fotografia do texto e a imagem refletida. Né? Um dia, quando eu fazia... pois é, aí um dia quando eu estava fazendo lá o paisagem luz, separando os campos de cor e tudo mais, aí falei, puxa vida, olha só, isso veio lá de trás, né? Então são coisas que a gente já transita desde pequeno e depois elas afloram na hora do fazer artístico, sabe? E aí realmente me veio tudo junto e claro, um interesse crescente também pelos impressionistas, né? Só que eles iam ao campo para poder chegar e retratar, né? Então eles faziam na hora as telas, né?
No caso aí da paisagem de luz, né, em que eu trabalho com bastante cores, ou seja, configuro ou represento a imagem, a constituição de uma paisagem, eu construo dentro do estúdio, eu não vou até lá. Então, eu faço observações, seja por fotografia, ou seja por desenho, ao vivo, né? Vejo aquelas cores, aquela textura que eu consigo através do crayon, ou pode ser guache, ou pode ser qualquer outro material, trago para o estúdio. No estúdio, aí eu amplio aquilo lá em vários campos, né? Então, são vários instantes, como você muito bem descreveu, né? Então, é um durante de cores e luz que eu faço, assim, né? Da mesma paisagem que ela fica decomposta. Aí, quando eu falei, puxa vida, eu acho que desarticular, né, multifacetar o tempo e o espaço era uma coisa dos cubistas. Puxa vida, é legal que eu posso colocar uma linguagem impressionista nisso aí, né? Então, aí, que ótimo, aí, e fazer analiticamente dentro de um estúdio mesmo, né? Então, isso aí eu fui fazendo. E as cores, só para informação, essas cores, elas nunca são absolutas, assim, eu tiro direto da bisnaga. Eu vou fazendo camadas, véus, né? Que vão se sobrepondo, então vou construindo vermelho, vou construindo azul, vou construindo o amarelo e assim por diante. Então, são construções de cores que, às vezes, são cores, para fazer um amarelo que eu quero, eu preciso ter um azul atrás, né? Ou precisa ter um vermelho, alguma coisa, para poder destacar. Então, são construções. Então, cada quadradinho daqueles são 4, 5 camadas que eu faço até chegar no amarelo, né? Então, é uma coisa, é muito trabalhoso fazer isso aí. Parece muito simples, é uma paisagem e tal, mas não é. Cada instante, né, tem uma cor que ela é construída e depois ela é organizada de uma maneira ortogonal, né, com o restante do campo visual. Como se fosse uma junção de recortes de tempo, né? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então, aí você vai passar, porque no impressionismo a gente capta, quando a gente vê Monet, a gente vê o instante, né? Aquele instante. Eu falei, puxa vida, mas era legal ter uma coleção de instantes. Aí eu não conheço algumas obras ao vivo, sim, mas a que eu gostaria muito de conhecer, que é um grande painel, que está no L'Orangerie, que é um museu que é lá em Paris, e tem toda uma paisagem, né, que ele faz eu sei qual é esse quadro. Isso, num salão circular, ou seja, é um instante multiplicado assim por vários metros, assim, por vários olhares, né? Eu falei, puxa vida, isso daí é um sonho, né? Então, de repente, condensar isso através de pequenos instantes, né? Retangulares ou quadrangulares, é uma coisa que eu falei, puxa vida, isso aí também já, me apeteceu um pouquinho mais já, né? Que ótimo, cara. Não, eu acho, agora você falando, me parece que justamente a vibração que essas telas passam é justamente desse trabalho, né, mais demorado e mais né, manual que plasma essa energia, né, que você quer passar, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, que é um pouco diferente daqueles outros trabalhos que eu faço em recortes de animais, que as cores são chapadas. Lá o discurso é outro. Eu gosto de ver a natureza como um elemento que tem uma ligação com geometrias, com linhas que se comportam, uma harmonia mais, digamos, ligada à geometria, essa matemática, né, que está subjacente aí à natureza, o que a gente enxerga dela, né, nos animais, etc. Me diz uma coisa, Marcos, desculpa te interromper. Você está falando agora dessa série dos animais, né? Sim. É impressão minha, ou essa variação de cores que você, por exemplo, esse quadro que está atrás de você, né? Tá. Aqui. Essa variação de cores que tem, ela provém do movimento das asas, desse voo, Sim. da incidência da luz durante esse movimento? Isso é uma boa pergunta, porque justamente, Rogério, as paisagens são frutos de uma memória. Então, puxa, que eu idealizo, né? E aí eu coloco nessas camadas de cores. Os bichos, não, eu vou até o local e desenho. Então, inúmeras vezes, quando eu era estudante, e ainda hoje eu faço, meu filho também, a gente vai no zoológico para desenhar. Ou se eu estou num lugar e vou desenhar para ver como é que um guará, né? O guará, que é aquela avezinha vermelha linda, né?
os movimentos que ela faz, ou algum macaco, ou algum papagaio, ou seja, qualquer animal, eles têm uma geometria dinâmica que lhe é própria, né? Então, isso daí, nossa, isso aí depois de desenhar, aí vou desenhando, eu chego, né, a uma conclusão que ele tem um resumo de todo aquele movimento, Ou né? seja, não é um desenho meramente anatômico, né? É uma captação de como é o comportamento de cada um, tentar pegar a questão Sim, do comportamento de cada um desses bichos, né? isso, como é que ele se constitui enquanto movimento, Putz, né, enquanto isso ser. é fantástico, cara. Então, Fantástico. cada um é de uma maneira diferente. E quando você desenha no esboço, já revela aquilo que eu quero fazer. E aí no futuro eu faço e vou transformando em geometria, porque a geometria é um canal assim que é uma ferramenta muito boa para eu poder resolver essas questões particulares. Ela podia universalizar, deixar alguma coisa assim com a mesma cara, mas pelo modo como eu trabalho esses aspectos geométricos, contra os outros, ou com os outros, eu começo a criar particularidades. Opa, isso aqui, o papagaio faz esse movimento, assim, então fica um volume maior, outro menor, um círculo aqui, um arco ali e tal, que é diferente de uma baleia jubarte, que vai ter um outro movimento, que vai ter uma outra geometria, assim, né? Então, é uma análise, assim, que eu vejo as linhas estruturais E deles, uma né? outra coisa, Marcos, que me ocorreu agora, felizmente me ocorreu agora, não foi depois que a gente parou de gravar, é o seguinte: a gente falou lá no começo a questão dessa sua experiência, né, com o desenho, com os seus avós né, que também pintavam, que desenhavam e tal. Uma coisa que me ocorre também bastante nas paisagens luz é que, apesar de ela ser um pouco assim, um pouco mais diluída, não com um traço tão definido, mas a Isso. gente consegue. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que isso realmente é um grande talento seu. Você consegue, nessa cor teoricamente, teoricamente diluída, imprimir um traço de desenho naquilo. Sei, sei, sem ter o contorno, que você quer dizer, né? Sem ter Sem o ter um... contorno, né, propriamente aparente, né, mas Isso, nessa você consegue suprir o desenho com a pintura. Eu acho isso uma coisa muito legal, porque eu sempre me remeto àquela história do Portinari, né, que ele falava que pintor que não sabe desenhar é a mesma coisa que compositor que não sabe contraponto, né? é verdade, rapaz. Então, a base disso é isso, né? Inclusive, tanto para a pintura quanto para a escultura, né? A base É de verdade. tudo é o desenho, né? É o É o traço, desenho. né? É do desenho, né, que nasce assim esse desejo que vem da própria raiz da palavra para você derivar para várias coisas. Então, seja para pintura, para artes gráficas, para a escultura, né, baixo relevo, alto relevo, né? Então vai para vários caminhos. Então o desenho é quase que uma âncora, né? É uma semente, né? A partir dele as coisas frutificam, né? Acho E que aí, muito eu não sei, né? Você que é da área deve saber isso melhor que eu. Acho que nesse nesse tipo de trabalho, sem o desenho, sem ter um bom traço, fica bem difícil, né, para você criar qualquer coisa, né? É uma pergunta é, bem leiga, não, assim, não, né? não, está certo mesmo. É preciso assim desenhar, tá sempre desenhando, né? Você não precisa fazer desenho a serviço de uma obra que você vai ter. Não, você desenha naturalmente. Você vai desenhando, tal, para, como se diz, não perder a mão, né? Então, o Claro. bom cozinheiro está sempre cozinhando, está sempre fazendo alguma coisa. Ele não vai fazer só grandes pratos, tal. Ele vai fazendo as coisas, né? Então, assim, para desenhar, para se fazer alguma coisa, seja um quadro, alguma outra obra, você vai desenhando porque a mão, a cabeça vai pensando ao mesmo tempo, né, e vai desenvolvendo mecanismos próprios de percepção da realidade, sabe? Vão se aproximando e funcionando juntos, né? Porque às Isso, vezes essa questão da isso. técnica é interessante, né? Porque a gente, não, a técnica não é importante, o importante é a imaginação. Mas se você não tem a técnica para conseguir dar conta do que vem na sua imaginação, Justamente. a coisa simplesmente não acontece, né? Não acontece e te dá muita frustração, como
Isso Exato. ocorre, né? Porque a gente quer fazer alguma coisa, mas você não tem meios para aquilo, ou você não tem mecanismo para chegar àquela ideia, né? E aí muitas vezes também é uma ilusão, porque às vezes a gente chega, vai construindo a obra através do fazer, né? Ou seja, ela vai vindo, vai aparecendo conforme você vai desenhando, tá? Mas se você já tem um interesse, por exemplo, tem um interesse pela natureza, tal, né? Então eu já sei que é a natureza que eu quero fazer. Então, a partir do momento que eu já vou desenhando e olhando, desenhando, né, as coisas vão se construindo naturalmente aí, né? Ótimo.